contar um fato que está acontecendo, um fato verídico que está acontecendo. Uma senhora que eu conheço já há muitos anos, ela mora numa outra cidade e ela me ligou para conversar comigo a respeito do que está acontecendo numa casa. Eu vou contar isso tudo para vocês. Tem a ver com espírito, né, com assombração e tudo. E eu sei que aqui no YouTube é meio complicado, a gente não pode falar certas palavras, certas coisas, o vídeo é bloqueado, é derrubado, mas eu vou trazer este acontecimento, né, que está acontecendo para vocês. Eu vou tentar não falar com muitos detalhes, gente, para evitar problema aqui no YouTube, porque é difícil, sabe? A gente que grava vídeo, que aborda muitos assuntos assim, tem que ser de uma maneira delicada, muito sutil, porque senão o vídeo não passa, o vídeo cai, o YouTube bloqueia o vídeo, derruba o vídeo, enfim, por aí vai. Eu vou tentar narrar aqui para vocês tudo de uma forma simples e sem dar detalhes, tá? Para evitar problemas. Bom, eu conheço essa senhora, então, já há muitos anos. Ela mora em outra cidade e ela está procurando casa para alugar. Já fazia um mês, né, que ela estava procurando casas para alugar e tudo, ir para uma casa maior, até que ela encontrou uma casa com 2 quartos, sala, cozinha e banheiro, do jeito que ela queria, né, uma casa grande, porque ela mora com 2 netos, né? Então ela queria uma casa que tivesse 2 quartos. Então ela foi até essa casa. Estava numa imobiliária, ela foi até lá, tudo. E conversou, tudo, pegou a chave para dar uma olhada na casa. E quando ela pegou a chave, uma das moças que trabalha na imobiliária falou que iria passar na casa dela no final da tarde para conversar com ela, que era muito importante, que ela precisava conversar com ela. Então ficou combinado assim: quando ela saísse do trabalho da imobiliária, ela passaria na casa dessa senhora, que já estava com a chave nas mãos para ver a casa que estava sendo para alugar. Bom, no final da tarde, então, a moça que trabalha na imobiliária passou na casa daquela senhora e contou toda a história daquela casa, todo o histórico daquela casa, que é o seguinte: ela contou tudo, gente, assim, ela só falou que ela contou aquilo, estava contando aquilo para ela, porque ela conhecia aquela senhora e ela não achava justo, diante do que estava acontecendo, ela se calar e deixá-la fazer o negócio com a casa, né? Deixá-la alugar a casa. Então ela achou por bem contar a verdade sobre aquela casa. E ela contou para aquela senhora que dentro daquela casa, um rapaz, ele se suicidou, ele tirou a vida no banheiro. E a partir daquele momento para frente, ninguém mais conseguiu morar naquela casa, ninguém para naquela casa. A casa está na imobiliária para alugar, a pessoa aluga tudo, fica uma semana, 10 dias, 15 dias, um mês e sai. É o mesmo tipo de problema que eu tive quando eu morei numa casa assombrada, que eu já relatei aqui para vocês. Então, ela abriu o jogo e ela contou para aquela senhora que aquela casa tinha problema e ela contou isso. E ela falou que ninguém para e as pessoas, quando liga na imobiliária, as pessoas não explicam o que acontece na casa, que ninguém quer ficar, ninguém quer parar. As pessoas saem, a pessoa larga, a pessoa abandona. Claro que depois paga a multa do contrato e tudo, né? Mas o que ela falou para aquela senhora é que ninguém explica os motivos, mas ninguém fica naquela casa e todo mundo pede para sair e tudo mais. Ou seja, não para ninguém, né? É o mesmo problema que eu tive
naquela casa que eu morei, que foi assombrada. Então, ela achou por bem falar tudo aquilo para aquela senhora, em consideração, amizade, tudo, né? Ela também não achou justo ela ficar quieta e deixar aquela senhora ir para aquela casa sem ela falar nada, sendo que ela sabia de todo o histórico da casa. Ela não fala para os inquilinos, para qualquer pessoa que vai alugar, ela não fala nada disso. Ela só falou para aquela senhora porque ela conhece, e aquela senhora, então, ela ficou na dúvida. Foi aonde ela entrou em contato comigo e ela conversou muito comigo. Ela queria saber o meu ponto de vista, o que eu achava, se ela iria ter problema na casa também e tudo. O que eu falei para ela, gente, é o que eu passei, né? A minha experiência. Eu usei da minha experiência para falar para ela. Eu simplesmente falei que é um assunto muito delicado, é uma questão difícil de resolver, porque o rapaz, ele tirou a vida, ele está dentro daquela casa, ele tirou a vida lá dentro. Então, a alma daquele rapaz está em perturbação, com certeza, e ele não foi embora, e ele está lá. Então, o que acontece dentro daquela casa, a ponto de ninguém parar? Com certeza, por aquele rapaz estar em estado mental de perturbação, eu acho, no meu ponto de vista, que os inquilinos veem vultos, coisas caem, coisas quebram, irritação, briga, discussão, doenças. É uma série de problemas, gente, que vai degringolando tudo. Então, eu acredito que os problemas aí é bastante diversificado por conta da energia do espírito que é negativa. Ele se encontra num estado de perturbação e, com certeza, o ambiente também fica todo contaminado por essa energia negativa. É o que eu acho, é o que eu falei para aquela senhora na nossa conversa. Então, eu falei para ela que eu tive a experiência de morar numa casa assombrada, embora eu não soubesse do histórico da casa, mas a casa era assombrada. E a minha vida foi um inferno porque eu não tinha paz, eu não tinha sossego, e no meu caso era pior ainda, né? Porque eu sentia a presença do espírito, ouvia a voz, e como eu já relatei no vídeo lá e tudo mais. Agora, quem não é, eu não sei como é isso, gente. Pode ser que quebra coisas, dá problema no encanamento, quebra a luz, quebra eletrodoméstico, queima eletrodoméstico, traz brigas, confusões, contendas dentro do lar, é uma série de problemas. Então eu coloquei isso para aquela senhora. Eu falei, até ela falou para mim, mas você acha que uma defumação com ervas não resolveria? E eu falei para ela que eu acho que não resolveria, porque o negócio ali é bastante delicado, bastante difícil de lidar. Não é com uma simples defumação que o espírito vai embora. Então, é uma coisa muito séria. O problema é grande e, com certeza, ele precisa de um zelador espiritual, um sacerdote, um pai de santo que entenda muito bem disso, para poder fazer a limpeza energética do ambiente, da casa, para que aquele espírito, então, possa seguir o caminho dele na espiritualidade. Porque se não for assim, ele vai continuar naquela casa. E não é uma defumação que vai tirar. Eu acredito, gente, no poder da defumação, mas há casos e casos. Neste caso, envolve uma morte, né? Um suicídio dentro daquela casa. Então o negócio é bastante complicado. E o que eu falei para ela foi isso. Eu não falei para ela, a senhora não deve mudar, a senhora deve mudar que não vai ter problema. Não. Eu coloquei para ela o que eu passei, a minha experiência, a minha vivência de ter que lidar com uma situação como essa. Agora, eu deixei para ela refletir o que ela quer, né? Eu não posso decidir por ela. Ela perguntou a minha opinião, meu ponto de vista. Eu falei dentro dos meus conhecimentos, como médium, como uma experiência que eu já tive. E ela entendeu tudo que eu falei, ela me agradeceu e
e decidiu não alugar, né, gente? Não decidiu alugar porque com certeza também ela não ia parar. Diante de vários históricos, de vários inquilinos que ninguém fica na casa, você acha que se ela ir, ela vai ficar também? Eu tenho certeza que não. Então, ela desistiu de alugar essa casa por conta desse problema aí. Olha, gente, é muito delicado isso. Tem gente que não acredita, acha tudo uma grande besteira. Como eu sempre ouço aqui no meu canal, né? As pessoas falarem que isso tudo é fantasia da cabeça da gente, é criação da mente. Mas só sente na pele só sente na pele aquilo que você passa. Então, você só vai sentir o problema quando você passar por ele. Falar, até papagaio fala, gente. Agora, eu quero ver uma pessoa que é leiga, que é ignorante em tudo, cair numa situação como essa. Eu queria ver como que ela iria lidar com a situação e como ela iria sair disso. Porque é muito fácil você estar por fora da situação e dar seu palpite, falar que não acredita, que é bobagem, mas passa por isso. Passa por uma experiência dessa para você ver se é brincadeira, para você ver se tem graça um negócio assim. Então eu acho que é muita gente besta que fala as coisas da boca para fora, vai vivenciar, vai passar por uma situação dessa para depois falar abobrinha. Então, o que eu falei para essa senhora é para ela pensar. Foi só isso que eu falei. Eu falei, olha só o histórico da casa. Veja todos os inquilinos que saiu da casa. Embora ninguém relata de fato o que acontece. Mas a realidade é essa, ninguém para. Todo mundo sai. Entra e sai. Eu acho que não precisa explicar mais nada, né, gente? Não precisa provar mais nada. Quando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pessoas não param dentro de uma casa, vocês acham que é normal um negócio desse? É claro que não, né? Ainda mais trazendo um histórico de morte, de suicídio naquela casa. Então é isso. E por fim das contas, a senhora então, pelo menos até agora, o que eu sei é que ela desistiu daquela casa. Ela acha melhor por bem evitar problema, porque com certeza também ela iria ter, né? Já que a casa toda é comprometida por essa energia desse espírito que fez isso dentro daquela casa. E assim eu termino mais esse relato. Eu acho que eu consegui levar aquela senhora a refletir sobre o caso, embora ela quisesse muito morar naquela casa, mas diante da tragédia que aconteceu ali, eu acho que eu consegui pôr ela para refletir se valia a pena ou não, diante do que ocorreu naquela casa. Às vezes, dinheiro nenhum paga o sossego que a gente pode ter, sossego espiritual, tá, gente? Eu tô falando. E muitas vezes não vale a pena, sabe? A gente tá numa casa dos nossos sonhos e perder a nossa paz mental, a nossa paz de espírito. É o que eu acho, na minha humilde opinião. Eu prefiro ficar num lugar simples, numa casa pequena e ter paz, gente. Vocês não têm noção o que é você deitar e você não conseguir dormir por conta de espírito perturbando, assombrando a casa. Você não tem noção o que é isso. Eu passei isso na pele e eu desejo isso, não desejo isso para ninguém. A melhor coisa do mundo é você ter paz dentro da casa que você está. Não há dinheiro no mundo que pague isso. É o que eu falei para ela e é o que eu falo para vocês. Eu acho tudo muito bonitinho, né? Uma casa assombrada, tudo, no filme, gente, no filme. Mas na vida real, o que é para ser de fascinação é de terror, é de tirar o sossego, é de tirar a paz espiritual, que eu falo aqui para vocês. E a vida da gente vira assim, um inferno. É isso que eu tenho para falar. Então, um beijo. E a gente se vê.